tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva e nessa videoaula a gente vai tratar sobre contas a receber. Essas videoaulas se relacionam, à formação sobre encontro comunitário com foco em gestão financeira, tá? Para empreendimentos coletivos da agricultura familiar. É um tema bastante interessante que trata muito sobre a parte de controle financeiro para empreendimentos, e nessa parte de contas a receber também, a gente vai estar trazendo um pouco de conteúdo e também a parte de planilha, que é uma parte mais prática também, tá? Para esse tema a gente vai trazer alguns conceitos fundamentais: política de crédito, política de cobrança, antecipação de recebíveis, modelos de planilha, tá? Com relação a contas a receber, são os valores que uma determinada empresa, cooperativa tem a receber de seus clientes, sejam provenientes de pagamento parcelado. Quando uma determinada organização vende bens ou serviços, ela pode optar por oferecer prazos para os seus clientes efetuarem os pagamentos. A gestão de contas a receber é projetado para controlar os recebimentos da organização durante o mês ou período. E o contas a pagar e receber, geralmente, com essas informações, o gestor consegue montar, por exemplo, o fluxo de caixa, que daí dá toda essa parte de vazão, da movimentação financeira, de caixa do empreendimento. Com relação à funcionalidade, então ele abrange a emissão de notas fiscais, controle do que se tem a receber, inadimplência e negociações, tá? Qual é a origem dos valores a receber? Então, geralmente vendas a prazo, a gente tem nota fiscal, fatura, duplicata e as vendas à vista, tá? Qual é a importância do controle de contas a receber? Então, você tem o conhecimento dos clientes que pagam em dia, e aí você também tem a possibilidade, a partir de uma política de crédito, descontos, você manter esses clientes em dia, sempre ativos. Análise dos valores a receber dos inadimplentes também. Comparação com as contas a pagar para entender a necessidade de caixa para os meses futuros, necessidade de capital de giro, e também você, a partir dessas informações, contas a pagar e receber, você consegue montar a estrutura do fluxo de caixa e entender a necessidade de capital de giro. Programação das cobranças. Antecipação, quando você tem antecipação de recebíveis, caso, por exemplo, nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo, muitas empresas que fazem venda com cartão solicitaram antecipação de recebíveis, para você conseguir ter uma folga financeira ali para arcar com as despesas do cotidiano, e também ajuda a manter o controle do fluxo de caixa, tá? Então é importante, os contas a receber, contas a pagar, como parte essencial aí desse processo aí de gestão financeira do empreendimento. A gestão de contas a receber, você tem uma política de crédito, que geralmente é quando você trata de prazo, seleção de cliente, limite de crédito. E a gestão de crédito é importante também para alavancar as vendas, a partir da necessidade de descontos, a necessidade de recebimento, caso o empreendimento queira, por exemplo, ter mais recurso em caixa, tá? A influência do fluxo de caixa e os investimentos necessários para o capital de giro também. Uma política de crédito impulsionará os níveis de venda, mas podem trazer aumentos de despesas e problemas para recebimento. Prazos dilatados exigirão aporte de capital de giro para honrar compromissos com fornecedores. Por exemplo, eu tenho uma experiência de um empreendimento que ele teve assim, comercializa bem o seu produto, só que ele só comercializa para um fornecedor, e aí o fornecedor atrasou o pagamento, e aí arrebentou o caixa dele, porque ele precisava arcar com os pagamentos dos fornecedores da matéria-prima.
Então o empreendimento teve que pegar capital de giro no banco. Ou seja, aquela venda que ele faz cotidianamente, ele teve algumas perdas, principalmente porque ele teve que se endividar para arcar o compromisso com os fornecedores. Tá? Então isso é importante, essa política de crédito, justamente para evitar problemas de caixa. Aqui tem um modelo, né, de gestão de contas a receber, onde você tem um caixa, né, com os fornecedores, você precisa pagar, né, fornecedor, para gerar o estoque. Esse estoque você transforma ele, né, produto que chega, a matéria-prima que é transformada no processo, né, que gera um produto final, que é comercializado. Aí você vende à vista ou você vende aí, por exemplo, a prazo, tá? E aí você tem o caminho de vender, gera o dinheiro, vai para o caixa, que vai retroalimentar, né, pagar novamente os fornecedores para gerar novos produtos também para alimentar o mercado. Mas obviamente também que vai ter outras funções aí do, né, da movimentação do caixa. Pode ser que seja para fazer um outro investimento, né, alguma outra possibilidade, tá certo? Vamos lá. Aqui tem a avaliação, né, da política de crédito. Então você tem o volume de vendas, os investimentos em contas a receber e as perdas com devedores, né, recobráveis também. Qual é um elemento que a gente traz com relação à política de crédito? Tem os 5 Cs do crédito. Então você tem o caráter, que é justamente o relacionado a que o cliente procurará cumprir com a obrigação, né? A capacidade, que é a capacidade de pagamento do cliente, capital, que é o cliente tem patrimônio e recurso, colateral, o cliente tem garantias a oferecer, e as condições, que são os elementos externos à empresa que podem afetar a capacidade de pagamento, que é aqueles fatores externos, né, que podem acontecer a qualquer momento, tá? Mas na política de cobrança é essencial uma sincronia em termos gerenciais com a política de crédito. Por quê? Porque geralmente na política de cobrança você tem a taxa de desconto para premiar antecipações, então você tem que ter cuidado na hora que for conceder desconto, né? Vai receber algum pagamento para não haver dificuldade, né, no caixa. Taxa de juros por atraso, gestão de cobrança com equipe capacitada, que principalmente quando lida com inadimplentes, tá? A cobrança ocorre via bancária, em carteira ou equipe de cobrança, tá? Isso é importante ter sempre uma política muito clara de cobrança, né? Com equipe capacitada, com ferramentas gerenciais bastante importantes nesse sentido, tá? A política de cobrança, você precisa organizar o setor, então você tem análise dos inadimplentes, rotina de cobrança, seguir a legislação, capacitar a equipe, separar débitos por categoria e ter espaço de negociação também, né, com descontos, com prazo, né? Sempre acontece algum problema com pagamento com o cliente, principalmente. Aqui tem algumas ferramentas também de antecipação de recebíveis, né? Que é a possibilidade do empreendimento receber um recurso financeiro antecipado. Aí você tem um exemplo aqui de uma duplicata, que é uma forma de antecipação do fluxo de caixa, que funciona como crédito antecipado, onde a organização pode descontar as duplicatas de venda ou prestação de serviço, tá? Que é importante quando a gente for perceber a questão das duplicatas, a gente ter essa questão da parte financeira, tá? E isso é importante porque quando você tem uma situação dessa, né, que você tem um cliente, né, que tem uma promessa de pagamento, que é de uma empresa que emite, né, uma duplicata, ela já vem descontado com juros. Então atenção a isso aqui, tá? Com relação a esse recebimento dessa duplicata. Nota promissória também é um documento também de promessa de pagamento, tá? Isso aqui normalmente é valores muito altos, que quem emite geralmente não tem um recurso no momento, mas tem uma promessa que vai pagar em determinado momento,
tá? Também, isso geralmente se dá muito, principalmente, né, aí um outro movimento que é o cheque, tá? Também tem essa questão dessa relação com o banco, tá? De pagamento de uma determinada obrigação, e aí você também tem um banco que tem geralmente a política de juros aí inclusa, tá? A parte teórica é essa. A gente agora vai tratar um pouco prático, né? Uma planilha. A gente tem aqui um exemplo, né? De uma movimentação financeira muito simples mesmo. É só uma exemplificação. Mas aqui a gente vê aqui um movimento bem simples, né? Da data, o valor e a descrição, depósito em conta, o status também, recebido, não recebido, a receber, tá? Então a gente tem essa movimentação bem simples a partir das datas, os valores, a descrição, tá? Então você tem aqui depósito em conta, serviço prestado, venda à vista, serviço adicional, depósito, tá? Então tem uma série de movimentos aqui financeiros que acontecem aqui de a receber, tá? Bem simples, bem direto, não tem muito segredo, é só para ilustrar de fato, que é uma coisa bem simples, tá? E essas informações de contas a pagar e receber precisam estar juntas ali, para na hora que o gestor for fazer o fluxo de caixa, ele fazer essa movimentação de entrada e saída no cotidiano, tá certo? Aí você pode ser um fluxo de caixa operacional, um diário, tá? Ou um projetado, mas é importante que essas informações estejam registradas, tá certo? Então é isso, pessoal. Desde já a gente agradece a vocês e até já. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.